tem ministro furando informação do governo. Um evento na Bolsa de Valores de São Paulo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, antecipou um anúncio que seria feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo Lula vai aumentar o imposto sobre movimentações financeiras, o chamado IOF, e fazer uma contenção de despesas de cerca de 31 bilhões de reais. Vamos ver o momento, tem um vídeo que mostra o momento que o ministro faz o anúncio, antecipando o que seria divulgado pelo Ministério da Fazenda. Seria divulgado pelo Ministério da Fazenda hoje, mas essa reunião da Fazenda sequer começou ainda. Então, vamos ver o vídeo. Semana passada esteve aqui também conosco a ministra Simone Tebet, que hoje não está presente, Simone, porque o governo vai anunciar hoje à tarde 2 medidas. Uma no sentido de conter despesa, vai anunciar o mais robusto decreto de contingenciamento de todo o governo do presidente Lula, um valor de 31 bilhões de reais, e vai ao mesmo tempo anunciar um incremento de IOF, que vai aumentar, por outro lado, menor que isso, um pouco a receita, e vai garantir objetivamente o cumprimento das regras do arcabouço fiscal, que vai permitir ainda esse ano, com a ajuda dos matemáticos e dos economistas, mas especialmente de Deus, né, que a gente comece a colocar novamente juro para baixo, porque a gente vinha colocando juro para baixo, mas essa bagunça que aconteceu aí no mercado internacional, no comércio internacional com essa guerra tarifária, atrapalhou bastante, botou o dólar lá para cima, obrigou a gente a colocar juro para cima, porque pressionou a inflação. O ministro Renan Filho colocou até Deus no meio aí desse bloqueio, desse contingenciamento de 31,4 bilhões do orçamento de 2025. Tudo isso para manter a meta de déficit zero do governo Lula, que desde o início do mandato desse Lula 3 vem falando só disso, só de meta de déficit zero. O que a gente pode tirar aí desse congelamento de mais de 31 bilhões de reais? Neila, é o tipo de esparadrapo, de band-aid que é necessário por um governo que é tão gastador, né? Porque, assim, enquanto vocês falavam aí da bomba que está virando a nossa Previdência, né? Eu estava lembrando de quando a gente tinha um teto de gastos. E quando a gente tinha um teto de gastos mais firme, né, implantado no governo Temer, a taxa de juros Selic era muito baixa comparado com o que está agora. A gente está aí, o nosso colega economista, para dar os números exatos para a gente. Então, o tal do arcabouço virou um calabouço, como dizem os críticos, e o resultado está aí, né? Então, cada vez mais, parece para mim, estão tentando fazer gato, tentando no improviso dar uma contenção, né, nos gastos e de um governo que é de natureza, no seu DNA, muito gastador. E a gente vê isso, outro exemplo que eu posso dar, as estatais, né, que saíram do superávit para o déficit. Os Correios estão uma bagunça completa, começou até a não pagar o seguro-saúde dos funcionários. E, enquanto isso, o presidente dos Correios aumenta o próprio salário. Então, assim, tem muito bom motivo para a desaprovação do governo estar em 54%. Eu achei até pouco, para ser sincero. Adenauer, eu vou te chamar para a nossa conversa aqui porque é uma notícia extremamente, basicamente lida com economia. E a gente fala do termo contenção, até porque contenção é diferente de contingenciamento, não é isso? O que a gente pode esperar, então, agora dessa contenção de 31,4 bilhões de reais? Vejo num sentido, ele está tentando sinalizar para o mercado que ele quer fazer esse ajuste no orçamento, até para que tenha uma sinalização até para a possibilidade de uma queda da taxa de juros. Sou contraditório nesse sentido, né, Neila? Porque quando você aumenta a taxa de juros, você também aumenta o custo da rolagem da dívida. Então, nós temos um grande problema. O ministro falou que muito se deve esse aumento da taxa de juros por questões dos fatores cambiais e, enfim, todas essas outras questões, mas nós sabemos que muito vem da inflação dos próprios alimentos, né? Então nós temos, eu considero, no meu ponto de vista, um economista, que nós temos uma inflação que é uma inflação de oferta e não uma inflação de demanda, né? Então,
Talvez esses juros poderiam estar um pouco mais ajustado, mas o grande problema é que o governo, quando ele não sinaliza para o mercado que ele está fazendo esse esforço para a rolagem da dívida ou para saldar a sua dívida, o que se diz? Diz que você está endividando, né? E quando você está endividando, você aumenta o seu risco e então Bom, colega. a gente perdeu o contato com o Adenauer, eu vou continuar falando com o Eli, porque isso aqui é um prato cheio para a política. O governo vem batendo na tecla da meta fiscal, lembrando, Eli, que o orçamento de 2025 foi aprovado há pouco. Se não me engano, no final de março, me corrijam se eu estiver errada, mas foi aprovado há pouco um orçamento de 2025 que era para ter sido aprovado no ano passado, e agora, em maio, quase junho de 2025, o governo decide congelar 31 bilhões de reais. Estão me dizendo aqui 20 de março foi aprovado o orçamento de 2025. Então, com muito atraso e mais um problema para o governo Lula, Eli. Exatamente, Neila. E não é a única coisa que é posta na geladeira, né? Outro assunto que eu cobri também foi a demora que está tendo, ainda está tendo, para colocar quem são os chefes aí das agências, né? Por exemplo, a Anvisa, né? Também aí tem um embate ali, o Alcolumbre segurando, porque tem que passar pelo Senado algumas dessas indicações. Então, tem muita coisa que está assim, no limbo, está parado, não está andando, e também faz parte desse caldo aí que está alimentando esse aumento da impopularidade do governo. Para a gente voltar rapidinho à questão da aposentadoria, eu me preocupo com o futuro, né? Que eu ainda não sou aposentado, nem você, mas nós que ainda nos aposentamos, só 19% da gente está fazendo o pezinho de meia. Ali, então, eu estava dando uma olhada aqui numa matéria que eu fiz, chama VGBL, é uma mistura de previdência privada com seguro de vida, que tem a maior adesão que tem, e ainda assim está pouco, é só 11,1 milhões de brasileiros que aderiram. Então, assim, a gente, olhando essa gastação toda, esses sinais alarmantes que o buraco está crescendo, o próprio governo diz que 2027 é o limite aí de quebrar, né? Então a gente tem que pensar no futuro, a gente, né, e vendo a fraude do INSS também, qual é a alternativa, né? Como a gente não pode simplesmente parar de pagar nossa contribuição do INSS, sendo PJ ou CLT, eu acho que é bom a gente pensar até onde a gente pode nessas alternativas privadas aí, Neila. Claro que a aposentadoria e toda a questão do INSS é pauta de todas as nossas conversas aqui, até porque o governo acabou de passar por um problema. Você disse aí 6 bilhões, é que, claro, esse valor de 6 bilhões aí está superestimado, mas não deixa de ser um valor alto da questão do INSS. Nós, enquanto contribuintes, é quem vamos ter que pagar esse rombo da farra do INSS até que o governo consiga, se é que vai conseguir, bloquear esses valores dessas associações que acabaram fazendo esse roubo, digamos assim. Até o momento, pouco mais, se é que já se chegou em 2 bilhões, acho que nós falamos aqui em 2 bilhões de reais, foram congelados, foram bloqueados para pagar essas dívidas. Lembrando que muito desse valor também está incorporado em imóveis, em carros, em joias, até que se vende tudo isso, até que se faça um leilão para conseguir esses valores. Certamente esse rombo vai ser pago por nós mais uma vez. Não é isso, Eli? Neila, e bom que você falou em carro, né? Vamos lembrar que aconteceu ontem, né? A senadora Damares foi quem pegou no flagra o Antônio Antunes, famoso careca do INSS, né? Com um monte, que teria ali vários carros luxuosos, circularam as fotos, né? E para mim, duas coisas. Primeiro, ótimo para a ministra Damares, politicamente, mas outra que é uma humilhação para a PF. O que a PF está fazendo, a Polícia Federal, que não pegou ela própria esse escândalo, né? Ou a Damares está muito bem conectada aí nas investigações, ou a Polícia Federal está precisando melhorar sua capacidade aí de capilaridade para investigar esse assunto, que é um assunto urgente, né? É o que, né, temos aí pesquisa mostrando que é o mais falado nos aplicativos de mensagem entre os brasileiros agora, é o escândalo do INSS. Tem o apelido aí, o aposentão, acho que não pegou muito ainda, mas é um dos mais falados agora. Então,
já que o nosso assunto também é como já está pegando mal para a imagem do governo e do Lula pessoalmente, é bom saber disso e eu acho que tem que ter uma intensificação dessas investigações e já tem também reclamação de que tem gente aí pensando que está sendo blindado uma parte disso aí, né? Eu acho que tem muita coisa para desenterrar ainda, participação de parlamentares, eu estou com fontes aí anônimas até, então a gente tem que tomar um cuidado com a apuração, mas envolvimento em bancos também, então parece que esse negócio vai muito fundo, viu, Neila? Isso tem muito episódio ainda, essa novela, esse seriado tem muitos episódios ainda para acontecer para frente. E olha que interessante, de tudo que nós falamos aqui hoje, já foram vários assuntos, todos impactam nessa crise de popularidade do governo Lula. Eu não sei, Eli, se você souber, me fala, mas eu não sei quando está previsto para sair uma próxima pesquisa de popularidade dessas que costumam sair várias na mesma semana, não sei quando está previsto para sair, mas confesso que estou bastante curiosa. Eu também. Eu não vou saber te dar essa informação, mas eu posso te falar que foi o IPESP que fez essa de 54% que eu citei bastante aqui. Então a gente vê uma tendência então, de baixa e o grande lamento do governo, hoje a gente viu aí na coluna acho que foi do Capelli, que estava... Ok, estava impopular, mas estava estabilizado desde o Pix. Mas agora, com esse baque do INSS, voltou a cair a popularidade do governo. Então, essa é a grande questão, Neila. Então, já pensando em 2026, está logo ali, né? Eleições, né? Daqui um ano e poucos meses. Então, é uma fase muito crítica, né? E com todas essas bagunças que estão acontecendo, a investigação do 8 de janeiro, da suposta tentativa de golpe, eu acho que é um dos momentos mais conturbados da nova república desde a redemocratização, viu, Neila? Tá muito complicado. Está complicado, e está complicado pelo presidente Lula, porque envolve o nome de um ex-presidente. Eu não me lembro de, na história recente da política, um governo atual estar tão ligado a um ex-governo como Lula e Jair Bolsonaro estão ligados, até por conta dessas investigações do Supremo Tribunal Federal, que acabam unindo os dois governos no 8 de janeiro. Eli, a gente vai piscar aqui agora a coletiva da Fazenda, coletiva que era para dar a notícia do contingenciamento aí dos 31,4 bilhões, mas que a fofoca já havia sido contada pelo ministro Renan. Vamos ver como é que está lá na Fazenda?